Bom, gente, eu já vim aqui falar sobre o meu pai. Hoje é aniversário dele e ele não vai estar aqui com a gente, sabe? Ele saiu hoje de manhã pra fazer um trabalho no Pantanal. E, bom, hoje é aniversário dele e é aniversário profissional dele também. Porque no dia 18 de setembro de 2012 ele conseguiu fazer a primeira exposição profissional dele. Então essa data é muito especial para ele e pra gente. E esse ano, em vez de ele comemorar, ele resolveu fazer um ato de bondade, na verdade. Eu tô aqui para falar o orgulho que eu tô sentindo dele, porque todo ano eu falo, nossa, eu tenho muito orgulho do meu pai, mas eu nunca digo um bom exemplo. E hoje eu vou dar um exemplo disso, que ele tá indo pro Pantanal para fazer um mural lá e para pintar telas que vão ser feitas de carvão, que eles vão entrar em campo lá e pegar o carvão da queimada e pintar telas para vender. E o dinheiro arrecadado pelas telas vai ser todo doado para a ONG, que faz 38 anos esse trabalho de resgatar animais e tentar reconstruir o Pantanal. E eu fiquei muito comovida e muito orgulhosa do meu pai se juntar a isso, porque o que ele falou pra mim é que ele estava aqui ganhando dinheiro pintando os animais do Pantanal, enquanto os animais estavam lá sofrendo. Então eu achei uma atitude muito nobre e eu fiquei muito orgulhosa disso. Claro que é meio triste, sabe, não passar a data do aniversário dele com ele, mas eu sei que é por uma causa maior. Claro que a gente fica preocupado porque lá tá tudo pegando fogo, então é perigoso sim ficar lá e vai prejudicar um pouco a saúde deles, mas eu não tô aqui pra fazer propaganda pro meu pai, falar que ele tá fazendo isso por causa da mídia. Na verdade não, ele não me pediu pra fazer isso, eu tô fazendo por atitude própria. Só pra mim falar que eu tô muito, muito, muito orgulhosa mesmo. E que eu quero dizer pra você que tá me assistindo, não sei quem você é que eu acho que quando você olha pra TV e vê tudo aquilo pegando fogo, você não deve só falar, nossa, tadinho, e continuar o que você tá fazendo, seja almoçando, jantando, não importa. Você tem que levantar e fazer alguma coisa. Não adianta você falar, nossa, eu tenho tanta pena disso, daquilo, mas não fazer nada. E é por isso que eu tô muito, muito, muito orgulhosa do meu pai tá fazendo isso, tendo uma atitude. Esses trabalhos são totalmente com materiais coletados das queimadas. E a intenção é essa. A intenção é fazer com que essas obras se revertam ao combate às queimadas. Gente, estamos aqui todos emocionados com a fala da sua filha, né, Adriano? Nossa, que... E também com esse trabalho voluntário que você foi para o Pantanal, num momento tão especial, igual a sua filha falou, que era seu aniversário, e seu aniversário de trabalho também, que é o que você estava falando com a gente aqui. E conta pra gente como que foi essa decisão de ir para o Pantanal, de ir lá, porque sua filha estava falando, né, que você pintava os animais vivos e ver tudo pegando fogo, você não conseguiu ficar em casa. Precisou ir lá e se manifestar de alguma forma, né? Como que foi? Conta pra gente como é que foi isso. Então, a minha filha, ela traduziu muito melhor que qualquer outra pessoa, né? Todo esse sentimento que eu estava passando, principalmente antes de ter ido para lá, né? Então, quando as pessoas pedem alguma informação, eu mando esse vídeo dela. Porque ele já resume tudo. Mas é isso, eu estava numa fase muito criativa, né? Com a pandemia eu me dediquei muito aos trabalhos
Estudo, pesquisa e colocando muita coisa que eu tinha vontade de fazer, não tinha tempo em prática, né? E eu, sem perceber, eu comecei a fazer uma série preta e branca, né? E eu achei linda a série, né? Mas com o tempo eu fui entendendo que aquilo ali já era uma influência, né? Já era que estava acontecendo do que estava acontecendo, porque no começo estava se falando muito pouco, né? Sim. E aí quando começou a aparecer aqueles bichos literalmente queimados, eu me senti muito mal de estar ali dentro do meu ateliê, pintando, né? Eles coloridos, vendendo, e a minha maior fonte de inspiração está sofrendo, né? O Pantanal pegando fogo. Eu comecei fazendo algumas intervenções, né? A ideia inicial era fazer na internet. Eu fiz alguns trabalhos, comecei queimando alguns trabalhos, né? E aí tinha uma tela que eu tinha feito, que eu queimei, eu filmei e postei, que eu senti que as pessoas estavam muito mais incomodadas de eu ter queimado a tela do que o Pantanal tá pegando fogo. E falei que, cara, tem alguma coisa muito errada, né? Depois é claro que quem me segue tem né, uma afinidade já com o trabalho. E eu falei, cara, mas não pode, né? Eu não posso fazer assim. E mais do que eu trabalhar com o tema, né? Minha mãe é de Livramento, meu avô é de Livramento, a gente tem um sítio ali perto, né? As minhas fontes de inspirações sempre vêm dali. E aí eu pensei, como que eu vou ajudar? Né? Eu comecei a procurar as ONGs, né? Porque quando eu postei essa obra que eu queimei, alguns pedaços, primeiro eu queimei toda, depois eu queimei alguns pedaços, aí apareceu pessoas querendo comprar. Olha só. E eu me senti, minha intenção não é essa, né? Como que eu vou ganhar dinheiro com uma tragédia dessa? Eu quero ajudar o Pantanal, Quero ajudar. Né? E aí ela deu a ideia, falou, Adriano, então vende e doa para as ONGs que estão lá. E aí que me deu essa ideia. Eu comecei a procurar as ONGs, né? Tinha uma reunião com a Ecotrópica. A Ecotrópica é bem presente, né? Sim, ela muito tempo já, né? Tem 20 anos. E aí a gente ia fazer uma coisa, né? A gente combinou tudo e no final não foi nada daquilo que a gente tinha combinado. Coisas que só a arte entende, né? Mas aconteceu uma coisa incrível naquele dia, que foi conhecer o Taiguara. Ah, que Taiguara esse ano, que ele também estava, por acaso, no mesmo horário da mesma reunião. Que ele também estava com essa intenção de fazer alguma coisa. E ele que produziu o vídeo que a gente assistiu, o segundo vídeo, a gente viu o vídeo da filha dele, aí o segundo vídeo foi o Taiguara. Ele é incrível, ele me acompanhou. O que era para ele fazer uma cobertura da Ecotrópica, no final ele fez uma... Cobertura do Adriano Figueiredo. Ele documentou tudo, a gente vai lançar um documentário falando sobre toda essa experiência. O Taiguara foi incrível, ele é muito paciente, ele tem um time muito rápido e a gente... a energia bateu. Que bom. Né? Então eu pensava, ele já estava fazendo. Então foi eu, a Tati e o Taiguara. Então era assim, um time pra gente, tudo fluiu. Então a gente ia chegar lá, ia ficar numa base, depois a Ecotrópica teve que ir pro fundo e não tinha condições de eu ir muito pro fundo, né? Porque eu tinha que ficar pintando, tinha que dormir E aí a gente encontrou outra pessoa que faz parte do time agora, que foi o Coronel Barroso. Olha só. Ele é um cara que não parece, assim, militar. Quem conhece ele sabe que ele é meio loucão, assim, meio doidão. Aí eu lá falando com os militares mesmo, assim, os bombeiros e tal. E ele falou, não, mas o que você está fazendo aqui, que não sei o que, que não sei o que. Aí a hora que eu falei, não, eu sou artista plástico, eu vim para ajudar. Ele ouviu, artista plástico, vem aqui. Faz o seguinte, pinta umas obras e vamos vender para a gente ajudar aqui. Porque a gente não tem dinheiro, ele é doido. Não tem dinheiro, a gente fez aqui. Cara, aí ele começou a contar. Cara, eu peguei tijolo de pessoas que estavam... Ele andava em Poconé e aí ia passando, tinha um tijolo lá, ele pedia, e ele começou a construir aquilo lá assim. Falou, você vende as obras e
a gente faz um leilão. Falei, cara, eu vim aqui para isso. Aí pronto, só achou a pessoa para te ajudar a concretizar isso. E aí ele me acolheu tão bem lá. Depois disso, quando os militares souberam o que eu tinha ido fazer lá, nossa, mudou totalmente. Porque tinha muito oba-oba no começo. Sim. Muita gente querendo se aparecer, tirando fotinha com bicho. Então eles começaram a cortar isso. Não entrava mais qualquer pessoa, tinha que ter um porquê. Sim. Você é biólogo, você é veterinário, você está trazendo água. Tinha que ter uma função, porque estava lotando de gente lá e estava virando uma bagunça. Olha, então, eu nem sabia, viu, Adriano, que estava acontecendo isso. Não, depois se tiver tempo eu falo, porque o problema do Pantanal não é de agora e é muito mais complexo do que está aparecendo. Tem muita coisa acontecendo no Pantanal ali que requer cuidado e olhares de todo mundo. Né? Sim. O Pantanal está passando essa situação e não é só a queimada. Vamos fazer uma live no Cine Teatro Convida, que é parceiro do Cultura Livre, para a gente falar sobre isso, porque eu acho que está precisando. Está precisando. E aí o Coronel Barroso nos acolheu, né? A gente precisava comprar comida, não, ele já... E aí o Taiguara já se enturmou, no começo do Taiguara ninguém deixava ele fazer nada. Que legal. E aí depois só ele tirava foto dos bichos, só ele. E aí ele começou a passar para eles também, porque eles não estavam documentando isso. Sim. Então o Taiguara foi importante para eles também. Que legal. Papaias. E aí a gente começou a pintar. Ele falou, não, pinta uma manhã que vai vir um senador aqui, uns políticos, eu vou vender para eles. Eu falei, difícil, né? Vender para o político. Mas falei, não, eu preciso coletar. A gente vai entrar para Pantanal, na primeira grande queimada que a gente encontrar, a gente vai passar, coletar. E aí eu volto, se der tempo, né? Aí a gente foi, coletou. O lugar parecia uma galeria. Era mórbida, parecia um filme de terror, né? O fundo preto, tem o chão todo preto, bicho queimado, muito bicho queimado, assim... a copa da árvore queimada. A árvore de, sei lá, uns 20 metros, 15 metros. Um apartamento de, sei lá, 20 andares, né? Sei lá. E você vê lá o topo queimado, né? Pra você ter uma dimensão do que foi aquilo ali. E aí a gente fez a coleta do carvão. Tinha árvore que queimou tanto que ela virou... Não tem quando você faz o churrasco que fica... Depois do carvão fica aquela branquinha? Então tinha marca de árvore que parecia quando você morre e a pessoa marca você no chão. Parecia aquela marca assim, sei lá, a alma dela que ficou no chão. Então a gente coletou aquele lá para fazer o branco, né, que era a cinza mais clara. O carvão eu fiz o preto. E aí a gente coletou terra de alguns lugares diferentes para fazer umas tonalidades de vermelho e tal. E aí eu voltei, não ia fazer a tela naquele dia, né? Porque eu falei, ele não vai conseguir vender para política. Eu sou meio avesso, sou muito avesso à política. E aí eu vi ele dando uma entrevista tão empolgado lá, falando. Ixi, eu vou ter que falei, pintar. Cara, vou fazer porque ele tá, né? Depois eu fui entender a história dele, né? Que ali começou por ele. E aí eu parei lá na frente mesmo da Transpantaneira, coloquei uma madeira lá e comecei a fazer. Que é esse vídeo que a gente viu um pedacinho aí? E aí ainda cheguei e perguntei pro policial quantos minutos será para escurecer. Aí ele falou, uns 40 minutos no máximo, cara. Nossa. Aí eu consegui. Aí eu terminei e ainda não tinha amanhecido. E foi uma das mais incríveis que a gente fez. E vendeu? Aí tá. Falei, tá aqui, passei o verniz para não perder, né? Até tem que agradecer muito a Casa das Molduras, que depois que a gente saiu da reunião da Ecotrópica, a gente foi buscar patrocínios para poder... A gente não tinha condição de ir, né? Fazer sozinho, né? E aí eu fui para comprar lá na Casa das Molduras o tecido, porque não dava para levar tela, tinha que levar tecido. Sim, depois colocar, né? E aí eu falei pro Ronaldo, contei para ele, e a gente ficou até emocionado porque ele sumiu, né? Conversei, falei toda a nossa ideia, aí ele sumiu. Falei, deve ter visto lá, procurar o preço e tal. Aí ele voltou com 15 metros enrolado assim, me deu, falou,
se diverte. Casa das Molduras, Casa que das gratidão, Molduras. hein? Então, muito obrigado. Parabéns pela apoiar o Adriano nessa obra que também apoia todo o Mato Grosso, né, Adriano? O nosso Pantanal aí. E aí a Estúdio 90 doou 5 latinhas de spray, que era caríssima. De verniz, né? De verniz, para selar a tela, para ela não perder. A Maísa Leão também. Ela falou, Adriano, como eu posso ajudar? Eu quero ajudar também. Olha só. Aí ela também doou mais 5, né, que faltava. Então, quem mais, Tati, que ajudou? Tô esquecendo. A tia Nenê, que é minha tia, que mora lá pertinho, assim, 50 quilômetros. Olha só. Que ela perguntou, com quem que você vem? Porque ela é bem cuiabana mesmo, né? Falei, vai eu, um fotógrafo e a Tati. Mas quem que é esse fotógrafo? Que era o Taiguara, né? Não, tia, ele não tem moagem, ele dorme aí na rede, pode ficar tranquila, que ela não gosta de gente fresca, né? Fica lá e fica com... E aí a gente começou a fazer essas obras, no outro dia ele conseguiu falar com os políticos. Sim. Não aconteceu exatamente como ele tentou, né? Mas ele conseguiu a doação, conseguiu leiloar a obra, que foi a primeira ajuda. Sim. Já valeu, né? Eles coletaram lá um valor e pagaram pela obra. E aí eu pintei 4 obras no sábado e mais 4 no domingo. E aí quando a gente foi voltar lá, né, de todo esse processo, depois que eu abri as obras, falei, vamos voltar lá e fazer uma exposição? Lá no meio dessas queimadas, eu lembrei que o chão era todo preto de carvão, então esteticamente ia ficar, né, porque ia nascer, ia fazer muito sentido, né? Uma coisa que simboliza a destruição, voltar, de certa forma, como uma esperança, né? Sim. E aí a gente fez uma exposição lá. Olha só. E foi muito lindo, né? E essas obras já estão sendo vendidas, a gente já está no 5º leilão, né? Nossa. A gente já conseguiu ajudar a El Bicho, que está lá. Sempre, né? Sempre. Desde sempre. A gente conseguiu ajudar a Ação Verde, que é a que dá o suporte direto para a Paias, que é do Coronel Barroso. E agora essa que a gente está fazendo é para esqueci o nome da ONG, mas também é para uma ONG. Então a gente está vendendo 2 obras para cada ONG. Então a primeira deu 4.200 para uma, 3.200, 800 para outra. A gente já está com 1.500 na próximo leilão. Então convido todo mundo que quiser participar, dar um lance no meu Instagram. Toda semana tem um leilão. Você pode dar um lance no privado, não precisa dar lá no comentário, né, que vai ser validado. E a gente está fazendo isso para ajudar, né? Então, gente, vão lá no Instagram do Adriano Figueiredo, dão um lance, porque a gente precisa, ainda o Pantanal precisa, igual o Adriano falou. Se a gente fosse parar aqui para falar do Pantanal, seria um programa inteiro para a gente entender a situação. Então, vão lá e sigam o Adriano, dão um lance. O Pantanal precisa da ajuda de vocês aí de casa. E mais do que o valor do lance, é inspirar. Sim. A gente está conseguindo inspirar outras pessoas a entender que o Pantanal é nosso, ele precisa da gente. Sim. Né? A gente fica muitas vezes esperando pessoas que têm outras prioridades. Sim. Então, se tiver as pessoas, né, defendendo o Pantanal é forte. Se você ficar lá sozinho, ele vai, né? Ele precisa da ajuda da gente. Vai virar outra coisa lá. Adriano, o Cultura Livre chegou ao fim e eu acho que dava aqui umas 5 horas de conversa, sem medo de ser feliz, porque a gente ia falar muito aqui. E a gente ainda pode se falar mais, eu acho que a gente tem que voltar, o Adriano tem que voltar aqui pra gente contar, tem muita história para contar ainda. E nós do Cultura Livre estamos imensamente felizes de te ter recebido aqui e agradecemos muito a sua presença, viu? E vocês aí de casa, nosso muito obrigado. Até mais, né? Até mais, gente. Obrigado. Hein? Até mais. Até breve. Assistam Cultura Livre.